que o teu reino, Jesus, continue no lar, na família, nas vidas de cada uma, Deus, que está aqui, através delas. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor, amém? As irmãs podem sentar, é um motivo de grande alegria retornar aqui, né, essa casa. Quem estava aqui no primeiro? Ô, glória, glória a Deus, né? Então, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para falarmos, né, falei com a pastora Daiane sobre a questão da ansiedade, né? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 16. Eu creio que você já sentiu a presença do Senhor nessa tarde, porque eu já senti através dos louvores, né? O Senhor falou em cada louvor. Êxodo, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 21. Amém? Diz assim: Deus dá o maná e as cordonizes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: Entre as 2 tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. O que nós temos aqui? Uma promessa. Deus tirou o povo do Egito e disse assim para eles: Entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Era algo certo, é a palavra do Senhor. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho secou, porque a superfície do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Eles não sabiam o que era, porque era um pão que caía do céu. Então ele era pequenininho, como uma geada ou como uma semente de coentro, e o povo tinha que amassar para poder fazer os bolos, né? Então eles, sem saber o que é, eles falam assim: o que é isso? E o nome maná significa o que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe, pois, Moisés: Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme ao que pode comer, um homem por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, quando media com o homer, não sobrava ao que colheu muito e nem faltava ao que colheu pouco. Cada um colhia o tanto quanto podia comer. E disse-lhe Moisés, esse versículo 19, guarda no seu coração: ninguém deixe dele para amanhã. Repita comigo. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque quando o sol se aquecia, ele se derretia. Amém? Irmãs, para falar, né, sobre a questão da ansiedade, eu escolhi esse versículo. Esse versículo ele fala muito, mas muito ao meu coração. Porque a palavra do Senhor diz que Deus ele vai lá no Egito. E ele tira um povo do Egito. E ele faz promessa para esse povo. E ele diz para esse povo assim: olha, eu vou levar vocês lá para o deserto. E eu vou prover tudo aquilo que vocês precisam. Eu vou prover tudo aquilo que vocês necessitam. Só que tem uma coisa: vocês vão ter que esperar a minha providência todos os dias. Vocês vão ter que esperar eu mandar todos os dias. Mas, Senhor, eu não posso colher para hoje, para amanhã, para a semana, para o mês. Não. Todos os dias eu vou mandar aquilo que vocês necessitam e aquilo que vocês precisam. E esse versículo, ele se encaixa muito bem com o que Jesus disse lá no Novo Testamento. Basta cada dia o seu?
É todo dia. É um dia após o outro. Não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar preocupado. Aquilo que você precisa, Deus vai mandar um dia após o outro. Olha como o Senhor, Ele trabalha a nossa fé. Olha como o Senhor, Ele trabalha conosco de uma forma a depender e a confiar nele todos os dias. O Senhor, Ele deixa muitas vezes nós chegarmos ao extremo, para depois Ele aparecer e Ele mandar a providência e dizer assim para nós: eu falei para você confiar em mim, eu falei para você acreditar em mim, que eu não ia deixar faltar, que eu não ia deixar de prover, que eu não ia deixar de aparecer para te dar a vitória. E muitas vezes nós não conseguimos confiar. Mas pastora, não diz que a ansiedade não é falta de fé? Sim, a ansiedade é um transtorno, né? Só que a fé, ela ajuda muito na cura desse transtorno. E eu não estou falando isso para vocês porque vocês são cristãos. Eu falo isso para os meus pacientes que não são cristãos. Eu falo isso para os meus pacientes que são budistas, que são da Umbanda, que são do Candomblé. Não importa de onde eles sejam. Eles precisam confiar em Deus se eles querem a cura da ansiedade. E com isso, o Senhor tem salvado muitos pacientes que muitas vezes não acreditavam em nada. E através do processo da terapia, o Senhor, Ele tem alcançado a vida dessas pessoas. Essas pessoas têm se rendido a Cristo. Olha o que a palavra do Senhor fala. Quando o Filho do Homem vier, porventura, Ele vai achar fé na terra? O que vocês acham? Da forma que está caminhando as coisas, vocês acham que quando Jesus voltar, Ele vai achar fé na terra? Eu vinha conversando, né, com a nossa irmã Thalita e com a Raíssa dentro do carro, e a gente estava falando sobre isso. O Brasil é o primeiro país mais ansioso do mundo. O que será que está acontecendo com o nosso povo? O que será que está acontecendo com a nossa nação? Que nós estamos entrando em desespero. Em desespero. Nós não somos 35 milhões, eu acho que já passou, né? De evangélicos. Nós não somos mais de 35 milhões de pessoas que confessam a Cristo. E o que está acontecendo que nós somos o país mais ansioso do mundo? Você vê que a conta não fecha. Tem alguma coisa acontecendo, né? E o que está acontecendo? Muitas vezes nós estamos deixando a ansiedade tomar conta. Todo ansioso, ele gosta de estar no controle. Todo ansioso, ele gosta de ter o controle das coisas. Ele quer ter tudo assim, ó, à vista dele. Já viu aquela mãe que gosta de ter os filhos debaixo das asas? O ansioso, ele gosta de ter tudo debaixo das asas dele. Ele gosta de ter tudo ali certinho. Então, se algo sai do controle, a ansiedade, ela vem com tudo e ela começa a consumir a vida desse paciente, né? Então, olha aqui como que vai em contramão aquilo que a gente fala e aquilo que a gente prega e aquilo que a gente ensina. Porque a gente fala assim, Deus está mas na hora de confiar que Ele está no controle, a gente quer juntar maná. A gente fala, não, vai que amanhã Ele não manda, né? Vai que amanhã Ele não provê. Você vê, não tem como separar a fé da questão da ansiedade, não tem. Eu falo para os meus pacientes, eu falo, ó, desculpa, a depressão até tem, mas a ansiedade não tem. A gente precisa entender que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E a gente quer juntar o maná. E quando o povo juntava o maná para o outro dia, diz a palavra de Deus assim, criava bicho e cheirava mal. O Senhor, Ele não permitia. As coisas começavam a dar errado, o maná cheirava mal, criava bicho, porque Deus falava assim, eu vou colocar a mão aí, ó, eu vou permitir que não dê certo, porque eu quero que você confie em mim, eu estou te ensinando a confiar em mim. Deuteronômio, no capítulo 8, ele vai explicar o porquê que ele andou com o povo no deserto. Deuteronômio, capítulo 8,
versículo 1 até o versículo 3. Todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Mas, irmã, como que o Senhor leva o povo para o deserto para provar e para humilhar? Para que você, não é Deus que precisa saber o que está no nosso coração. Deus, ele já sabe o que está no nosso coração. Ele queria que Israel abrisse a boca e mostrasse o que estava no coração deles. E toda vez que Israel abria a boca, era para quê? Para murmurar. Aí Deus lançava no rosto deles, olha aí o que está no coração de vocês. Vocês ainda não confiam em mim. Vocês ainda não acreditam em mim. Então eu preciso passar vocês pela prova. Eu preciso passar vocês pela humilhação, para que vocês aprendam a confiar em mim. Versículo 3. Te humilhou, te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor viverá o homem. Oh, aleluia! O que significa o maná? O maná significa algo físico. O maná para nós significa algo físico. Pode ser o dinheiro, pode ser a roupa, pode ser o sapato, pode ser o emprego, pode ser a escola, pode ser a família, não interessa, é algo físico. E Deus está falando assim, o meu povo não vai andar por algo físico que ele possa ver. O meu povo vai andar pela fé da palavra que sai da minha boca. Vocês só vão estar aperfeiçoados quando vocês começarem a acreditar naquilo que eu falo através da minha palavra, ainda que o físico não exista. Você sabia que tudo físico começa no espiritual? Não é o contrário. Não é o físico que manda no espiritual, é o espiritual que manda no físico. Então, primeiro se cria algo espiritual para depois Deus trazer a existência. Então Deus, ele precisa trabalhar conosco para que a gente tenha fé, que a gente crie esse algo no espiritual para que o físico venha a se concretizar. Entende? E ele precisa trabalhar isso com a gente, porque nós somos físicos, nós somos matéria, então é como se a gente tivesse que, como diz lá o povo, né, a gente tivesse que transcender, ou seja, sair do material para quê? Para o espiritual. Né? Você precisa acreditar naquilo que ainda não existe, e isso é fé. Né? É quando você acredita naquilo que saiu da boca do Senhor, aquilo que saiu da boca de Deus. A Thali falou aqui que eu tenho uma bebê de 2 anos, né? E esse é um exemplo. Eu tinha 44 anos, e o médico falou assim para mim, olha, você já está na menopausa, faz 2 anos que você já não menstrua mais, e não tem mais possibilidade. Existe, sim, 1% de chance. E eu falei, amém. Eu vou querer saber o que Deus tem para falar comigo. E o Senhor, eu fui numa igreja, olha, presta atenção, a palavra não foi falada para mim, a palavra foi lançada no altar. Tem crente que quer que Deus vá lá na sua mesa, vai lá na sua cabeça e profetiza para você. Não, você precisa tomar posse do que é pregado nos cultos. Você precisa prestar atenção naquilo que o Senhor está falando na palavra. E eu fui nessa igreja, e quando chegou lá nessa igreja, o pastor falou assim, olha, tem alguém aqui que quer ser mãe, mas a sua idade já está avançada. Eu não sei quem é você, Deus não me mostra, mas toma posse daquilo que o Senhor está falando com você. Eu falei, Senhor, sou eu, né? E aí, irmãos, com 1% de chance, já na menopausa, 2 anos sem ter o costume das mulheres, como diz a Bíblia, o Senhor me deu a Alícia.
Por quê? Porque nós precisamos gerar, nós precisamos acreditar, nós precisamos confiar. E vocês vão ver como a ansiedade é totalmente contrária a isso. Pode colocar, bênçãos, slides. Como que a ansiedade, ela funciona, né, no caminho contrário. Então, vamos lá. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um estado emocional caracterizado por tensão, medo e preocupação. Olha só. Onde tem medo, tensão e preocupação, tem o quê? Ansiedade. E ela, olha que engraçado, é ela que nos impulsiona a realizar projetos, prosperar e planejar o futuro. A pastora está brincando comigo, né? Ela é ruim. Como que você fala que é ela que faz a gente prosperar, planejar e realizar projetos para o futuro? Se você não fosse ansioso, você não estaria aqui. Se você não fosse ansioso, se você não tivesse ansiedade, você estaria bem calminho, deitado no seu sofá. Né? Então, a ansiedade, ela também nos impulsiona a realizar coisas para o nosso futuro. Ela é boa, por isso que Deus colocou ela na gente. Nós já nascemos com ansiedade. Quem aqui já viu um bebezinho, quando você solta o bebezinho no berço, o que ele faz com as mãozinhas? Já viu? Ele fica tentando se agarrar. Quem ensinou ele a fazer isso? Quem deu esse reflexo para ele? Deus, através da ansiedade, através do medo. Ele fica com medo de cair e aí vem um reflexo. Quando o bebezinho nasce, você coloca ele no peito e ele mama. Quem ensinou essa criaturazinha tão pequenininha a sugar? Deus. Através da fome. Então ele sente o mal-estar, esse mal-estar desencadeia a ansiedade e ele mama. Então, nós já nascemos com medo, com tensão e com essa preocupação de passar privação, de passar necessidade. Isso é natural do ser humano, né? Pode passar. O medo e a ansiedade são tão normais quanto comer, dormir e respirar. Do mesmo jeito que a gente come, respira e faz as coisas, a mesma coisa é o medo. Nós necessitamos dele para a sobrevivência. Você sabia que tem gente que não tem medo e ela precisa ficar internada e trancada? Porque uma pessoa sem medo, ela se joga, ela se queima, ela se joga de lugares, de penhascos. Então, a pessoa que tem medo, que não tem medo, e existe essas pessoas que não têm medo, elas precisam ficar internadas ou trancafiadas e sob vigilância 24 horas. Por quê? Porque ela não tem como não tentar contra a sua própria vida, tá? Porque ela não sente medo, né? Por exemplo, crianças TDAH. Por que elas são tão espoletas? Né? Por que a criança com TDAH ela fica pulando, ela sobe nas coisas e ela se joga? Porque ela tem essa questão de ter menos medo do que as pessoas normais. Tá? Então, elas são mais hiperativas, elas não param. Já percebeu que criança com TDAH, a gente fala que ela é destrambelhada? Né? Ele sai, bate para lá, bate para cá. Por quê? Porque ele não tem medo. Do jeito que ele pensa, ele vai. Né? Então, o medo é importante para as nossas vidas. Seria muito perigoso se não tivéssemos medo e ansiedade. Com certeza, a gente colocaria a nossa vida em risco. Então, está todo mundo de acordo que a ansiedade é boa? Sim, ela é boa. Ela é para a nossa preservação. Pode passar. A ansiedade, ela se torna opressora quando é caracterizada por sentimento excessivo. Olha, onde que está o problema? No excesso desse medo, no excesso dessa preocupação, no excesso dessa tensão, né? Por quê? Porque ela se torna, né, uma situação que é pequena e uma coisa grandiosa. E que para outra pessoa não é assim. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Quem tem medo de vir aqui na frente falar? Tem alguém aqui? A Raíssa, ela. Né? Então, o que acontece? É uma situação que para a pastora Daiane é normal.
que para a Thalita é normal, mas que para as irmãs que levantaram a mão, já não é. Por quê? Por causa do excesso de medo. E por causa do excesso de tensão e o excesso de preocupação. E se eu falar alguma coisa errada? E se alguém rir de mim? Você percebe como isso vai começando a ficar excessivo? E aí, quando ele fica excessivo, ele te trava. E aí você já não consegue fazer aquilo que você gostaria de fazer. Tá? Então, outro exemplo que eu vou dar. Quem aqui lembra na escola daquela liçãozinha lá, daquela matéria de ciências ou biologia, que fala sobre o sistema nervoso central? Existe o sistema simpático e existe o sistema parasimpático. Quando eu estou ansioso, qual sistema que é ativado? Quem sabe? O simpático, tá? Ele é ativado. E ele vai te causar o quê? Ele vai te causar rubor na face, você vai ficar com a face vermelhinha, porque o sangue vai subir. O sangue vai vir para o rosto. Você vai começar a sentir as suas mãos suar. Por quê? Porque o sangue também vai vir para as mãos. Ó, vamos lembrar uma coisa? Esse sistema, ele foi criado para um homem que tinha celular? Que morava em prédio? Que pegava elevador? Não. Ele foi feito para se defender lá atrás, quando o homem vivia no Jardim do Éden, quando vivia lá no tempo das cavernas, tá certo? Porque ele precisava caçar. Ele precisava pegar um animal lá para sobrevivência, tá certo? Mas não é porque a nossa humanidade, a nossa vida se modernizou, que o nosso sistema mudou. Entende? Nós temos o mesmo sistema, numa época moderna, mas é o mesmo sistema, que é para ter medo da caça, medo do bicho, se proteger, entrar na caverna, viver no escuro, tá certo? Só que a gente se modernizou. Antigamente, o homem tinha medo do búfalo, ele tinha medo, sei lá, do touro, ele tinha medo de animais grandes. Hoje as pessoas têm medo de uma barata. Não é verdade? Quem aqui tem medo de barata? Né? Você vê uma coisinha desse tamanho, parece que ela é maior que você. Quem que faz isso? A ansiedade. A ansiedade traz isso. Dá a impressão que aquilo que é pequenininho fica enorme. Tá certo? Porque alguém te fez medo lá atrás, quando você era pequeno, ou porque você viu muita barata lá atrás, quando você era pequeno, e você trouxe esse trauma. Tá certo? Então, o que acontece? Eu não estou vendo um bicho vindo na minha direção, mas eu estou vendo uma conta que eu não tenho condições de pagar. Você percebe? O sistema simpático, ele vai ser ativado do mesmo jeito. Por quê? Porque eu estou com medo de que aconteça algo que me prive, que atrapalhe a minha vivência, que atrapalhe as minhas condições financeiras. Eu não vou ter medo de um bicho, mas eu vou ter medo de ser assaltado e levarem o meu iPhone. Eu não vou ter medo de um bicho, mas eu vou ter medo de ser assaltado e levarem, sei lá, o meu carro. Você percebe? O sistema simpático, ele é ativado da mesma forma e ele é ativado do mesmo jeito. E o pior que isso, às vezes eu tenho um pensamento de que eu posso ser assaltada e já é suficiente para mexer com todo o meu sistema simpático. Às vezes eu estou deitada e eu estou lá pensando que o meu marido pode ir embora e me abandonar, e eu já ativo o meu sistema simpático. Às vezes eu estou lá deitada e eu penso que uma pessoa da minha família pode morrer, e aí eu já fico desesperado, eu falo, meu Deus, eu vou perder minha mãe, eu vou perder meu pai. E isso começa a aumentar, ao ponto da pessoa começar a sentir certos sintomas. Tá? Por exemplo, eu tenho pacientes que perderam o pai ou a mãe, e aí eles ficam com medo de perder uma outra pessoa, eles ficam em alerta, e não perdeu mais ninguém, faz 10 anos, mas ele tem que tomar remédio para ansiedade. Porque ficou ligado.
O sistema simpático, ele está ali toda hora de alerta, de antena ligada. Tá certo? Pode passar. Aí, o que acontece? Se eu fico com esse sistema ativado, se eu fico com essa antena ligada o tempo todo, querendo estar no controle, eu quero estar no controle para não faltar o alimento, eu quero estar no controle para a conta, né, não atrasar, eu quero estar no controle para um parente meu não morrer, eu quero estar no controle para o meu marido sempre gostar de mim, eu quero estar no controle para os meus filhos estarem bem, e aí eu começo a entrar numa situação de alerta o tempo inteiro, tá certo? Então, o que vai acontecer comigo? Eu vou começar a ficar sem dormir. A primeira coisa que vai atingir é o meu sono. Eu não vou conseguir dormir à noite. Eu vou ficar em estado de vigília, eu vou ficar em estado de alerta. Eu vou ficar agitada, eu vou ficar sem relaxar. Eu vou começar a tremer, eu vou suar as mãos, eu vou começar a me irritar à toa, as pessoas não vão nem saber por que eu estou tão irritada. Eu vou começar a ter explosões de raiva e de ira, e eu vou começar a chorar sem motivo aparente. Tem alguém aqui com esses sintomas? Né? E é engraçado, porque eu falo, meu Deus, eu sou crente, né? Eu sou cristão, por que eu estou com esses sintomas? Você é cristão, mas você é humano. E você precisa aprender a descansar em Deus, a deixar Deus tomar o controle das coisas. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou chamar minhas auxiliares aqui, a Raíssa, a pastora Claudiana, que veio ao nosso convite, e vem também a, como é o nome? Larissa, vem cá, eu só não vou colocar vocês para falar não, tá bom? Só vou usar vocês de exemplo aqui. Sobe aqui as três. Isso, vou usar vocês de exemplo. Larissa? A Lari, né? Ela vai ser uma parte nossa, né? Chamada superego. Fala comigo, superego. Esse superego, ele é formado pelos nãos da vida, sabe? Quando uma pessoa chega em você e fala assim, ó, não pode isso, não pode aquilo, não toca na tomada, não abre a porta, não faz isso. Então, os nãos vai entrando e vai formando a nossa moral, tá certo? A nossa parte moral. A Raíssa, ela vai ser o nosso desejo inconsciente. O que é o nosso desejo inconsciente? É a nossa parte mais animal, vamos dizer assim, mais amoral, não tem moral. Quem é que já sonhou batendo em alguém? Seja sincero, não pode mentir. Pastora, você não podia bater, né? Porque o seu super-eu, a sua moral é muito forte. Então essa parte fica escondidinha e ela aparece no sonho. E ela aparece, eu vou falar uma coisa assim muito particular, né? Mas eu creio que as irmãs vão entender, né? Às vezes a irmã, ela sonha, de repente, sei lá, tendo um caso ou namorando, fala, o sangue de Jesus tem poder, né? Não é que a irmã tá, não é porque fica escondidinho lá, algumas, né, memórias, alguns flashes, e o inconsciente faz isso, e a gente fica, o sangue de Jesus tem poder, né? Então, ele é amoral. Amoral, ele não tem moral. Aquele tem moral, o super-eu. Esse daqui não tem moral. Então, essas duas forças, olha como que a psicologia, ela se encaixa direitinho com a Bíblia. Freud vai dizer isso anos depois que Paulo falou assim, existe uma luta dentro de vocês, e essa luta é do espírito contra a carne, e ela se opõe para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Aí Paulo fala, miserável homem que sou. Mas depois no final ele fala assim, mas graças a Jesus Cristo, que nos dá a vitória. Né? Então Freud vai dizer sobre isso, eu brinco que ele imitou Paulo, né? Então o que acontece? A pastora Claudiana, ela vai ser o nosso eu, tá certo? Que vai ficar no meio dessas duas forças, né?
Então, o que acontece? Vou colocar aqui uma coisa assim para a pastora Claudiana resolver. Vamos supor que a pastora Claudiana, ela quer, deixa eu ver, ela quer trair o marido dela. Ela é carnal, né? Ela é o eu. Veio o desejo dela trair o marido dela. O que o super-eu vai falar? Ih, vocês estão fraquinhas, só porque não comeram, né? O que o super-eu vai falar? Não. E o que o id vai falar? Faz. O que vai acontecer com a pastora Claudiana? Ela vai entrar em conflito. Aperta ela, dá uma apertadinha assim. Isso. Aperta ela assim. Ela vai ficar em conflito com essas duas forças esmagando ela. Né? Quem é que vai decidir aqui? Jesus? Quem é que vai decidir? O eu. Mas e se esse eu estiver fraquinho? Ele vai pender para o errado, para onde tem mais consequências ruins, entendeu? Então, o nosso eu precisa estar fortalecido. E como que esse eu aqui, ele se fortalece? Esse eu, ele se fortalece quando ele tem uma coisa chamada autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, como que eu vou vencer a ansiedade? Se eu não sei quem eu sou, como que eu vou vencer a depressão? Olha que coisa linda, Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estou nem aí porque vocês estão falando de mim, que eu sou Beelzebu, que eu expulso demônios pelo inimigo, que eu sou impostor, que eu transgrido a lei de Moisés. Eu não estou nem aí para essas vozes externas, porque eu sei quem eu sou. Eu sou o Cristo, eu sou enviado, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Aquele que anda por mim não andará em trevas. Eu sou a água, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu sou. E Deus ensinou isso para a gente lá no Velho Testamento. Quando Moisés chegou e disse assim: Senhor, eu vou lá tirar o povo do Egito. O que é que eu digo? Diga que eu sou. O eu sou me enviou a vós. Então tem um mistério no eu sou. Tem um mistério em saber quem você é em Cristo Jesus. Porque você tapa as brechas para que o inimigo não te oprima. Você tapa as brechas para que Satanás não fique falando no seu ouvido. Entende? Então é muito importante o eu ser fortalecido com autoconhecimento e com autoestima. Porque senão você se joga para baixo. Porque senão você acha que você não vai conseguir, que você vai se desesperar, e aí você sente todos esses sintomas. Olha, vamos trazer para a Bíblia? Olha que coisa linda. Vamos pegar esses sintomas e vamos trazer para a Bíblia. Olha só. Ficar sem dormir. Atos capítulo 12. Herodes prendeu Pedro e falou assim para Pedro: amanhã na Páscoa eu te mato. Amanhã eu vou acabar com a sua vida. Pedro estava dormindo. Oh, aleluia. Pedro estava dormindo. Foi difícil, deu trabalho para o anjo acordar Pedro. Ele sabia que ia morrer no outro dia e mesmo assim ele estava dormindo. Por quê? Porque ele conseguiu, no meio da tormenta, ter paz. Ter paz. Ter tranquilidade. Aí o anjo: Pedro, levanta, Pedro. Acorda, Pedro. E Pedro lá: vai, calça sua sandália, pega a sua capa e vem. E eles foram, e abriu o portão, abriu outro portão, abriu outro portão. Quando Pedro viu, ele já estava na rua, batendo na casa dos irmãos que estavam orando por ele. Porque ele conseguiu ter paz em meio à tormenta. Ele não deixou a ansiedade tomar conta. Ele falou assim: se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu não morrer, eu vou fazer a obra. Então está nas mãos de Deus, eu vou dormir. Eliseu também. O exército da Síria cercou
cercou a casa de Eliseu com exércitos, com carros, e diz a palavra do Senhor, que Eliseu, ele chegou e falou assim para o seu servo Geazi: e aí, Geazi, como que tá as coisas aí? Geazi falou: Senhor, tem carros e cavalos cercando aqui. E ele falou: oh, Senhor, abre o olho desse moço para que ele veja. E Deus abriu o olho de Geazi e ele viu carros e cavalos de fogo, né? Então, olha só como é importante. Pode sentar, obrigada, viu? Senão a gente fica agitado, a gente fica tremendo, suor nas mãos, se irrita à toa, explosões de raiva, choro sem motivo aparente. Pode passar. Sensação de que tudo vai desmoronar, né? A gente fica achando que as coisas estão indo bem, mas que de repente tudo vai desmoronar. Vontade de vomitar, estômago embrulhado, dor de barriga, dor de cabeça. Chegam pacientes no consultório vomitando água, jatos d'água, por conta de ansiedade, né? Vomita aquilo que não tem, né? Pode passar. Dor e aperto no peito, muito medo, tontura, sensação de que vai desmaiar, sensação de que vai enlouquecer, calafrio, calor, sensação de falta de ar, né? Você imagina como é horrível sentir falta de ar, imagina essa falta de ar sendo emocional. O paciente não consegue respirar, chama o SAMU toda hora, liga para o hospital por conta de ansiedade. Pode passar. Medo de ter uma crise, medo de ir sozinho nos lugares, medo de morrer, medo de alguém querido morrer, pensamento catastróficos de acidente. O paciente chega no consultório e fala assim: ah, eu senti uma dor na cabeça, eu acho que eu estou com câncer. Ah, eu senti uma dor no braço, eu acho que eu vou infartar. Ah, eu estou com uma dor no peito, eu acho que eu vou morrer. Né? Tudo por conta de ansiedade. Pode passar. Medo de falar com pessoas desconhecidas. Olha como que vai apertando, tá vendo? Começa com uma preocupação, daqui a pouco vem a síndrome do pânico e daqui a pouco vem a fobia. Medo de atender ao telefone, medo de falar em reunião, medo de pedir ajuda a um funcionário numa loja, constrangimento em comer fora. Tem gente que não come fora porque sente vergonha, sente medo. Constrangimento em comer em restaurantes. Pode passar. Medo de andar em corredores de cinema, medo de apresentações e seminários. Tem pessoas que na faculdade, no curso, só falta desmaiar, formam umas manchas vermelhas assim, ó, pelo pescoço, pelo rosto, né? Medo de brincadeiras que alguém possa fazer, medo do que vão falar de você. Daqui a pouco, essa pessoa está vivendo no mundo, se sentindo deprimida, solitária e desprezada. Porque você começa a querer se isolar, porque você começa a ter medo de estar com pessoas. Você já não quer mais estar com pessoas. Quando o ambiente está cheio, quando o lugar está cheio, você fala assim: eu não vou, não quero mais ir, porque eu não quero sentir aquela sensação horrível. Pode passar. Tudo isso vem do quê? De um pensamento ruim que tomou a sua mente. E esse pensamento ruim, ele vai te gerar uma emoção ruim. E ele vai gerar esses comportamentos ruins de isolamento, de se fechar. Pode passar. Olha uma situação aqui, uma situação de entrevista, né? O pensamento, ele vai dizer assim: oh, você não consegue, não vai dar certo. Daqui a pouco você vai para a entrevista, você vai tremer, você vai passar mal, você vai gaguejar e você vai reprovar. Né? Então, olha a importância de ter o controle emocional. Pode passar. Então, vamos lá. O que são pensamentos disfuncionais? Eu quero que vocês imaginem aí um trilho de trem. O seu pensamento tem que estar no trilho. Quando esse pensamento sai do trilho, o que acontece? Você tem crises de ansiedade. Tá? O que é o pensamento disfuncional? Nós vamos usar o pensamento disfuncional no caso de dirigir, tá bom? Dirigir é perigoso. Sou péssima. Eu nunca vou aprender. Eu estou usando o dirigir, mas você pode pegar para qualquer área da sua vida. Sou péssima, nunca vou aprender. Melhor eu viver em segurança do que correr o risco de dirigir e bater.
Pode passar. Olha o pensamento funcional. Não é que a pessoa que tem um pensamento funcional, ela é louca e sai fazendo qualquer coisa por aí. Não, ela só consegue entender o lado bom das coisas. Ó, dirigir é um risco, mas é um risco aceitável. Posso aprender a dirigir assim como aprendi tantas coisas na minha vida. Olha a diferença. Melhor eu superar o meu medo agora e ter mais conforto quando eu precisar sair. Tá vendo? Ela está deixando de ter medo? Não, mas o medo está no nível correto. No nível de proteção para a vida, não no nível de travar a vida. Tá bom? Se eu não enfrentar esse medo de dirigir agora, sempre eu vou depender das pessoas para viajar e sair. Eu preciso me dedicar às aulas de direção para obter as informações necessárias para ser um bom motorista. Olha a diferença. Ele está levando o pensamento para cima e não para baixo. Tá certo? Quem aqui em outras causas, não só na questão de dirigir, mas em outras causas, você percebe que seu pensamento é disfuncional? Tá vendo? De pânico, de pavor, né? Pode passar. Tudo está no nosso modo de pensar. Nosso modo de pensar pode fazer a ansiedade persistir e nos tornar incapazes de desligá-la, né? Eu estava vindo conversando com a Raíssa e ela estava contando o testemunho dela, aquilo que ela viveu, e ela falou assim para a gente que ela chegou num estado tão grande de ansiedade que a médica falou assim, acho que eu vou ter que tomar uma providência mais séria. Entrar com o quê? Com medicação, com outras coisas. Então, o que acontece? A gente precisa ter o equilíbrio emocional, porque senão a nossa mente não desliga. Ela vai continuar aumentando a ansiedade, né? Quando eu passei por situações que eu já contei aqui para vocês na outra vez na minha vida, eu ficava tremendo, eu ficava com o coração palpitando. Gente, para eu ir para a faculdade, eu chegava a pegar 4 trólebus. De Diadema para Santo André, lá na Senador Flacker, eu chegava a pegar 4 trólebus. Porque eu subia, tinha crise de pânico, descia. Me acalmava, comprava outro bilhete, subia de novo. No caminho eu tinha crise de novo, descia de novo, com medo. Com medo. E o meu medo era muito irreal. Que probabilidade eu tinha de encontrar uma pessoa que era a amante do meu esposo em Santo André? Mas eu tinha medo de ir para Santo André com medo de encontrar a mulher. E eu ficava desesperada só de pensar no fato de eu estar andando numa das ruas e encontrar ela na minha frente. Detalhe, eu não sabia quem ela era. Chegou uma moça uma vez no meu consultório e ela achava que o marido estava tendo um caso com uma outra pessoa da torre em frente. Então, era o mesmo condomínio, 2 torres. Ela chegou e falou assim para mim, hoje eu estou mais tranquila para a sessão. Eu falei, por quê? Ela falou assim, eu trouxe o interfone. Mas onde que estava o marido? Lá. E onde que estava a mulher? A gente ri, mas é verdade. A nossa mente, ela cria um quadro que ela tira a gente do racional e leva a gente para um quadro espantoso, como se não tivesse mais saída. Como se aquilo fosse a pior coisa do mundo. E não é. Então, para você resolver os seus problemas, né, para esse eu ficar forte, a gente precisa vir para a realidade. A gente precisa voltar para o racional, porque o emocional, ele tira a gente totalmente do trilho. O emocional, ele tira a gente totalmente do eixo. Você quer ver uma coisa? Uma pessoa que passou por algum tipo de trauma, tudo que parecer com aquele trauma, a amígdala cerebral vai fazer ela semelhar, né? Generalizar. Então,
você vai achar que tudo é do mesmo jeito. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já falou assim, todos os homens são iguais? Isso é verdade? Não. Todas as mulheres são iguais? Eu posso falar que você é igual a todas as mulheres? Você vai ficar brava comigo. Você vai falar assim, que eu sou igual a todas as mulheres, eu sou diferente. E por que todos os homens são iguais? Porque é uma questão cultural. A gente aprendeu a generalizar. Quando uma coisa deu ruim, muitas vezes a gente vai lá e generaliza. Quantas pessoas afastadas dos caminhos do Senhor dizendo assim, nenhuma igreja presta? Todas as igrejas não prestam? Imagina. Mas o que a pessoa faz? Generaliza, tá? Por isso que é importante vocês aprenderem isso para vocês pregarem para as outras pessoas. Quando a pessoa fala assim, nenhuma igreja presta, peraí, você não está generalizando por conta de experiências que você já passou ruins? Vamos lá conhecer a minha igreja, que você vai ver que a minha igreja, ela presta sim, e ela é diferente, né? Então vamos lá, pode passar. Preste atenção no seu sintoma. Preste atenção nos seus pensamentos, porque é ele que vai gerar o sintoma. Vocês lembram que eu citei aqui na outra palestra sobre números, que o povo falou que é assim, olha, vamos lá tomar posse da terra prometida, só que alguns falaram assim, não, nós somos aos olhos dele como gafanhoto. Quem foi que falou isso? Que eles eram gafanhotos. Eles deixaram a palavra de Deus de lado para acreditar no que a mente estava dizendo que eles eram. Aos olhos deles, nós somos como gafanhoto e nós não vamos vencer essa guerra. E aí o que acontece? Josué e Caleb se levanta e fala, não, subamos animosamente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra em possessão. Houve neles um outro espírito, houve neles um outro pensamento. Tá? O pensamento ele vai pintar uma coisa para te amedrontar. Você já percebeu? Quem aqui já ficou tão perturbado do pensamento, que parecia que era duas pessoas, você e o pensamento? Se você deixar, parece que tem duas pessoas. Uma dialogando com a outra, te deixando doido, né? Então você precisa colocar esse pensamento para ele ser funcional. Perceba os seus pensamentos, se eles estão te empurrando para baixo, para negatividade. Se você não está tendo pensamentos catastróficos e fazendo como aquele famoso ditado, uma tempestade num copo d'água. Porque você não vai encontrar solução. Quando o paciente ele chega cheio de turbulência, fazendo uma tempestade no copo d'água. Quando a gente começa a conversar, parece que desata um nó e ele começa a ver caminhos. E ele começa a ver saída. Entende? Chegou uma mulher de 50 anos para passar comigo e ela falou assim para mim, eu sou inútil. Eu não sei fazer nada da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falei assim para ela, assim, o que você gosta de fazer? Ela falou, eu gosto de costurar. Eu falei assim, então, por que você não procura um curso de corte e costura? Aí ela procurou um curso de corte e costura, e no curso de corte e costura, as pessoas procuravam ela para conversar. E aí ela falou assim para mim, nossa, as pessoas estão me procurando para conversar. Eu falei, por que você não faz psicologia? Hoje ela é formada, para a glória de Deus. Você vê como vai indo? Né? Como é como se você pegasse um novelo de lã e puxasse uma pontinha e fosse desenrolando. E aí a pessoa vai embora. Teve uma outra também que chegou e falou, não sei o que eu faço. Por que você não faz sobrancelha? Mas eu não tenho. Mas faz aí na sua casa mesmo. Né? Hoje ela tem um estúdio dela. Então, é só uma pontinha que precisa para você resgatar os seus sonhos. Mude o modo como você pensa e então você pode mudar o que você sente. Tá bom? Muda a forma de pensar e você muda. Fica gostoso o sentir também. Por quê? Porque o seu pensamento foi mudado. Pode passar. Precisamos aprender a pensar em meio à ansiedade de maneira racional e construtiva. Né? O que você quer da sua vida?
Quem que você é? Para onde você está indo e onde você quer chegar? Qual que é a forma que você está trabalhando isso? Você já colocou no papel? Você já decidiu? Você já escreveu o que você quer para você? Ou você está meio sem rumo e meio sem sentido? Quando você encontra o rumo, você vê que você vai caminhando já naquilo que você já determinou para a sua vida. E Deus, Ele vai fazendo o impossível, mas o possível é você que vai fazendo. Pode passar. Olha como que é o pensamento do ansioso. Catastrofização. Ele se concentra no pior que pode acontecer. Minha mãe vai morrer, meu pai vai morrer, meu tio vai morrer, minha porta vai fechar, meu namoro não vai dar certo, meu casamento vai acabar. Conclusões precipitadas. Esperar que um temido desfecho seja extremamente provável, sempre esperando o pior acontecer. Visão em túnel, foca somente na parte da informação negativa e de ameaça, sem levar em conta o restante das coisas. Então, só olha o lado negativo. Miopia, não consegue ver a saída e probabilidade. Raciocínio emocional, supõe que quanto mais intensa é a ansiedade que ele sente, maior é a emoção, maior é a ameaça, tá? Porque está sempre focado nos pensamentos negativos. Pode passar. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma planilha de pensamentos disfuncionais. Você vai começar a pensar nesse problema que você está passando, nesse problema que você está vivendo. Eu quero alguém aqui que se disponha aqui a mostrar como que se faz essa planilha. Tem alguém aqui que pode falar alguma coisa que não seja comprometedora, uma coisa bem simples, e que possa subir aqui na frente para me ajudar? Quem pode? Tem alguém que tem ansiedade com coisa simples? Vem, Mari, me ajudar? Não? Quem pode me ajudar com uma coisa simples? Vem, benção. Qual que é o seu nome? Luciene. Você me ajuda? Teve alguém que me ajudou da outra vez também, né? Foi você não, né? Tá. Então vamos lá, ó. Qual situação real, fluxo de pensamento ou recordação te trouxe uma emoção desagradável? Andar de bicicleta. Andar de bicicleta. Quais pensamentos passaram pela sua cabeça? Ter medo de parar. Não consigo parar. Tive um acidente com isso, semana passada. Olha só. Meu dedo estava desse tamanho inchado por causa desses pensamentos. Tá vendo? Tá vendo? De 0 a 100, quanto que você acreditava nesse pensamento? 100. Viu? Ela está falando da bicicleta, mas você pega para o que for na sua vida. Tá vendo? Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro, que ele vai acontecer? Nenhum. Não tem uma evidência. Quem aqui sabe, eu vou bater. Deus já me revelou que eu vou bater. Não, ninguém. Deus já me revelou que meu casamento não vai dar certo. Deus já revelou que eu nunca vou namorar. Deus revelou que eu nunca vou casar. Não tem evidência. Pode passar. Quais as evidências que esse pensamento são falsos? Todas. Todas, porque um monte de gente anda de bicicleta. Quem aqui anda de bicicleta? Olha aí, quanta evidência boa. Né? Exatamente. O que de pior poderia acontecer? Nada, né? Só cair, mas nada. Só cair. Né? Você poderia superar isso se você caísse? Sim. Né? Qual o resultado mais realista? Tem uma sensação agradável, né? Qual é o efeito se você ficar acreditando no pensamento automático? Não ando nunca. Pode passar. Qual o efeito se você hoje, em nome de Jesus, mudar esse pensamento automático? Vai ser só alegria. Aê! Glória a Deus. O que você deveria fazer em relação a isso?
Pegar uma bicicleta e andar. E parar. Sem cair. Se um amigo estivesse na mesma situação e tivesse esse mesmo pensamento, o que, que você diria para ele? Falava para ele ir. Que ele ia conseguir. Qual a resposta mais racional para esse seu pensamento a partir de hoje? Vou conseguir. Vou ir. Muito bem. Como você se sente agora? Feliz que eu vou conseguir. Em nome de Jesus. Pode sentar. Obrigada, viu? Você está vendo? O que essas perguntinhas estão fazendo com a gente? Colocar o pensamento no lugar certo, tá bom? Então, vai lá no Google. Preste atenção, vocês vão lá no Google, quando você estiver ansioso, e vão puxar lá, planilha dos pensamentos disfuncionais. E aí vocês vão fazer essas perguntinhas até o pensamento entrar no eixo. Quando o paciente chega, ele tem um caderno, e aí ele vai fazendo essas perguntinhas com vários pensamentos. Daqui a pouco você pergunta assim para ele, cadê seu caderno? Não, não preciso mais não, rapidinho eu faço. Rapidinho ele consegue mudar, porque já decorou, e aí rapidinho ele consegue colocar o pensamento de novo no lugar. Pode passar. Então, o que você precisa fazer para vencer a ansiedade? Primeiro, gente, você precisa controlar a respiração. O ansioso, ele fica assim, ó. Ele respira rápido. Ele não consegue respirar direito, tá? Então, como que se controla a respiração? Você vai inspirar 3, segurar 3 segundos e soltar 6 pela boca. Vamos fazer? Senta todo mundo direitinho. Isso. Todo mundo retinho. Né? Você vai inspirar 3, ó. Segura. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá bom? Vamos lá. Inspira 3 segundos. 1, 2, 3. Segura o ar. 1, 2, 3. Solta pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Escuta o barulho que está no seu redor, que está ao seu redor. O que você sente quando você faz isso? O que você sente? Oi? É estranho. Sabe por quê? Porque a gente não para. A gente não para. É o pensamento acelerado o tempo todo. É a agonia o tempo todo. Aí quando você para, é muito gostoso. Dá uma sensação, ao mesmo tempo que é estranho, dá uma sensação de calma, de leveza. Por quê? Porque você precisa parar. Tá? Então você vai ter que trabalhar a respiração e o relaxamento. E quando a gente fala de relaxamento, a gente não está falando de budismo, a gente não está falando de espiritismo, nada disso. A gente está falando de parar e ficar quietinho e sentir um pouco a gente, né? Se você fechar o olho e você começar a tocar nas coisas assim, ó, você vai ver que gostoso você sentir a sensação de tocar. Quando você está ansioso, você tem que usar os seus 5 sentidos. Você tem que olhar para coisas diferentes, você tem que ouvir o que está ao seu redor, você tem que sentir, ó, sente o cheirinho. Estão sentindo o cheirinho do quê? De café. Só que tem gente que não tinha sentido ainda, porque não tinha parado, tá? Que mais? Meditação. Precisa ser meditação igual do povo aí do mundo? Não, olha que coisa mais linda para a gente meditar, né? Agora o Cid Moreira morreu, eu quero ver o que vocês vão fazer para ficar escutando a Bíblia, viu? Meditação, né? Você pode escutar a palavra, você pode escutar a Bíblia, você pode orar, você pode enfrentar os seus medos. Adianta a gente ficar paralisado? Não. Medo se vence enfrentando, tá certo? Atividade física. Quem aqui faz atividade física? Né? É bom fazer atividade física, alimentação saudável. Adianta eu querer não ter ansiedade tomando 1 litro de café?
Quem é ansioso não pode tomar muito café. Deu 7 horas, 8 horas, corta o café, né? Pode ficar tomando Coca-Cola? Não, nem café, nem Coca-Cola, nem muita fritura, tá? Terapia, pode passar. Abusar dos chás, né? Tomar um chazinho que acalma, se organizar, dedicar tempo para cuidar de você, dedicar tempo para fazer coisas prazerosas e dedicar tempo para estar com pessoas que você ama. Pode passar. Desenvolver a autoestima, que é o seu amor próprio. Desenvolver o autoconhecimento. Como que eu faço isso? Puxa lá, hoje na internet tem tudo. Perguntinhas a respeito de você mesmo. Coisas que você não sabe de você mesmo. Durma bem. Cultive a fé. E trabalhe sempre o otimismo. Porque onde tem preocupação, medo e tensão, vai ter ansiedade. Pode passar. Esse daí já foi. Pode, tá? Não, esse daí não. Esse daí a gente não vai entrar hoje não, que é um outro assunto. É mais 1 hora, tá bom? Porque a procrastinação é outra coisa. Tá certo? Ela vem da ansiedade, mas é um outro assunto que, ó, dá mais 1 hora. Tá bom? Então, quando Davi, ele orava, ele falava assim para a alma dele, aquieta minha alma. O espírito dele falava para a alma dele, fica quieta. Aprende a confiar. Aprende a descansar no Senhor. Aprende a descansar em Deus. Tá? E é isso que nós estamos aprendendo aqui. Por que eu tenho esses sintomas? Por que eu tenho essa ansiedade? Porque eu quero estar no controle. E essa tarde, eu te convido a entregar o controle da sua vida ao Senhor, a sua preocupação ao Senhor, descansar nele, confiar nele e acreditar que tudo ele pode fazer na sua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero convidar aqui na frente, somente se tiver alguém que sofre com ansiedade. Vem aqui na frente. Sem vergonha, Raíssa, venha receber a sua bênção. Amém? Só as pessoas que sofrem com ansiedade, que não conseguem controlar o emocional, né? Na hora que vem os problemas, na hora que vem as dificuldades, né? Eu nem vou nem perguntar, mas todos vocês que vieram, algum desses sintomas tem. E todos, né? E algum desses sintomas sente. E é uma coisa, irmãos, que consome a gente, né? Que deixa a gente agoniado. O médico falou assim para mim, olha, já que você não tem controle da ansiedade, você fica sentindo essas coisas, você vai ter que tomar medicação. E nada contra, irmão, se precisar tomar medicação, a gente tem que tomar medicação, né? Mas eu era meio teimosa e eu não queria tomar medicação. Falei, eu não quero tomar medicação. Mas aí eu tomei por um tempo, por alguns meses, eu tomei sertralina, tomei fluoxetina, tomei amitriptilina, né? Só que aos poucos eu fui entendendo. Eu fui começando a entender como que a ansiedade funcionava. Então, eu não estou pedindo para vocês tirarem medicação, de jeito nenhum. Eu estou pedindo para vocês começarem a entender como ela funciona. Então, vamos lá. Vou fazer as perguntinhas. O que é ansiedade mesmo? É um excesso de quê? Isso. Isso aí vocês já sabem. Ela vai ativar o quê em vocês? O sistema simpático. Muito bem. E ele vai te preparar para a luta, fuga, né? Vocês vão ficar querendo fazer alguma coisa. Ó, vamos imaginar um cachorro, tá? Vou pegar, qual é o seu nome? Mariana, vou pegar você de exemplo. Se um cachorro vem para cima de você, você para, luta ou foge? Foge. Tem alguém aqui que pararia? Ficaria paralisado? Tá.
Quem aqui enfrentaria, ia para cima do cachorro? Não? Só eu? Eu ia para cima. Eu tenho uma marca na minha coxa, que o cachorro grudou na minha coxa e eu fiquei parada, tentando abrir a boca dele. Tenho, né? Então, cada um vai ter uma reação, né? Mas todas essas reações são angustiantes, né? Aí não é o cachorro, lembra? É o boleto, né? Só um exemplo. É o boleto. Você enfrenta, você luta, né? Ou você paralisa diante do boleto e não vai nem trabalhar, que piora a situação. Eu conheço pessoas que têm uma ansiedade tão grande que ela precisa pagar a conta, mas ela paralisa, aí ela não vai trabalhar. E tem gente que vai para cima, vai fazer renda extra. Então, cada um vai enfrentar a ansiedade de uma forma, né? Se é o sistema simpático que te atrapalha, qual o sistema que você tem que ativar? O parasimpático, que é o do relaxamento. Então, tudo que diz respeito a relaxamento, a descansar, a respirar, a ir para um lugar verde, a fazer atividade física, a fazer caminhada, tudo que mexe com o sistema parasimpático é o que vocês precisam fazer para dar uma acalmada na ansiedade. Tá? Então, você acha que Deus colocou o homem no jardim do Éden à toa? Ele falou assim, aqui vai ser perfeito. Só que a gente não vive mais lá, a gente foi expulso, né? Então, de vez do jardim do Éden é uma selva de pedra. Em vez do verde, é fumaça preta, buzina. Então, de vez em quando, vocês têm que voltar ao jardim do Éden. De que forma? Passear, fazer uma viagem, ir num parque, no mais simples que for, entendeu? Para vocês desestressarem, para vocês sentirem o sistema parasimpático funcionando. Porque nessa loucura que a gente vive, ele vai ficar ativo o tempo todo. Tá bom? Então, a gente faz a nossa parte e depois, né, junto com essa nossa parte, que é relaxar, fazer atividade física, passear, ficar no meio do verde, fazer coisas assim, aí o Senhor faz a dele. Né? Que é o quê? Fazer o impossível, fazer esse boleto desaparecer, fazer esse dinheiro cair na conta, fazer o Senhor, fazer o seu esposo ser salvo, ser transformado, fazer o seu filho aceitar Jesus. Aí o impossível é com ele, tá bom? Mas o possível nós precisamos fazer. E eu queria nessa tarde que você fechasse seus olhos e você falasse assim, Senhor, eu quero colocar minha ansiedade no teu altar. Eu não quero, Senhor, colher maná para todos os dias, não, Senhor. Eu vou sair todos os dias e colher o maná daquele dia. Aquilo que vai acontecer no outro dia, Senhor, eu não sei, mas o Senhor, Jeová Jireh, vai prover. O Senhor vai prover de novo. Oh, aleluia! Às vezes nós cantamos esse louvor, irás prover de novo, só de boca para fora. Mas Ele está dizendo, amanhã eu vou prover de novo. Amanhã eu vou fazer de novo, amanhã eu vou trabalhar de novo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero colocar no altar do Senhor, eu quero colocar diante do Senhor a minha ansiedade, eu quero colocar no altar do Senhor a minha preocupação, eu quero colocar no altar do Senhor a minha família. Eu não quero estar no controle, Senhor, eu decido deixar o Senhor no controle. Oh, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Os discípulos, eles estavam no barco, Jesus estava dormindo, e eles diziam assim, acorda Jesus, que nós vamos perecer. E eles entregaram o controle do barco para o Senhor Jesus. Entrega o controle do seu barco, deixa o Senhor te guiar, deixa o Senhor fazer. Você vai ver como é gostoso. Oh, aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Quem me conhece sabe, irmãos, eu não tenho mais ansiedade, eu sou prova viva disso. O meu esposo, às vezes, ele briga comigo, ele fala assim, meu Deus, como que pode ser sossegada desse jeito? Porque ele fala assim, que ele está aprendendo ainda comigo a confiar, né?
Outro dia eu falei assim para ele, assim, Fábio, me dá esses R$100, que só tinha R$100, me dá esses R$100 que tem aí. Aí ele falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou dar para uma irmã. Ele falou, você está doida? Eu falei, eu vou dar para uma irmã que está precisando. Ele falou, e é o único 100 que você vai dar para a irmã? Eu falei, Jesus está mandando eu dar. E ele falou assim, e o leite? Eu falei assim, o leite Deus proverá. Você confia ou não confia? Que eu brinco muito com ele, você confia ou não confia? Ele, tá bom, vai. Aí ele deu. Aí eu fui para a visita. Cheguei lá na visita, a moça estava precisando, eu dei os R$100 para ela, né? E aí tá, e fui para uma outra visita. Quando eu cheguei na outra visita, a irmã falou assim, irmã, não entra, porque o meu esposo não é crente, e ele não vai querer oração. Eu falei, irmã, confia em nome de Jesus, esse homem vai querer oração sim. Não vai, ele não desce, irmã, ele nunca desce. Eu, tá bom. Aí começamos a orar lá na sala, só vejo alguém descendo as escadas, o esposo dela. Chegou na minha frente e falou assim, ore por mim. Aí eu falei, glória a Deus. E eu orei por ele, ele foi no bolso, tirou R$100 e falou assim, leva para você. Aí eu cheguei em casa e falei assim, obrigado. Né? E ele brinca que está aprendendo comigo. Né? Se eu fosse virar à noite, eu viraria à noite contando como o Senhor, Ele provê todos os dias, todas as manhãs. Ele não vai te deixar perecer. Amém? Você consegue confiar nele? Você consegue entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor? Amém? Pai, nós queremos colocar, Senhor amado, diante do teu altar, Senhor amado, a nossa vida. Paulo, ele diz, Senhor amado, entregue a ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Senhor, e o Senhor nos ensina também, olha, dá para mim esse seu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos fazer uma troca? Você deixa o seu jugo pesado e vai com o meu suave, porque eu vou trabalhar, porque eu vou fazer, porque eu vou agir, porque eu vou operar. Senhor amado, nós queremos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida das suas filhas. Meu Deus amado, toda ansiedade vai embora. Meu Deus amado, que elas tenham, Senhor amado, sono tranquilo, que elas aprendam, Senhor amado, a descansar no Senhor. Todo tremor, todo suor nas mãos, toda palpitação, toda aquela sensação de pânico, toda aquela sensação de medo, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus amado, toda compulsão por comida, toda compulsão, Senhor amado, por coisas, meu Deus amado, que não provém do Senhor, que faz mal para a saúde, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus amado, nós vamos descansar no Senhor. Nós vamos descansar em Ti. Nós não vamos, Senhor amado, ficar, Senhor, de um lado para o outro. Meu Deus amado, dando, Senhor Jesus amado, vazão às nossas emoções, não. Nós vamos começar a confiar naquele que trabalha, naquele que cuida, naquele que zela. Olha o que a Tua palavra diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que a edificam. É Ele no controle, é Ele no controle. Se o Senhor não edificar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que vela por nós, é o Senhor que está no controle de tudo. Nós não precisamos nos preocupar, nós não precisamos viver ansiosos, nós não precisamos viver com medo, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós entregamos a Ti, Senhor, o controle das nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, eu creio que eu vou ouvir a pastora dizer assim, olha, a irmã me procurou para contar um testemunho, a irmã me procurou para dizer que não sente mais esses sintomas, porque é no Teu nome, Jesus, é no Teu nome, Senhor, que nós mandamos a ansiedade embora nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, amém? Vamos profetizar esta canção sobre as nossas vidas. Aleluia. Desde já, pastora, Deus te abençoe. Eu creio, eu estava falando ali para a Thalita. Nós estávamos fazendo um atendimento ali rápido para uma irmã, mas eu falava para ela, eu falei, a Maitê já está com febre.
E eu falei, o inimigo está se levantando, porque mulheres sairão daqui curadas, libertas,